A história da educação no Brasil tem suas raízes no período colonial, com os jesuítas, que a partir de 1549 estabeleceram as primeiras escolas com o objetivo de catequizar os indígenas e educar os filhos dos colonizadores. Esse modelo perdurou até a expulsão da ordem em 1759, deixando um legado de ensino religioso e humanista. No século XIX, durante o reinado de Dom Pedro II, a educação ganhou maior atenção, com a criação de colégios públicos e o incentivo ao ensino secundário e superior, ainda restrito às elites. Nesse período, as preceptoras, professoras particulares, desempenhavam um papel crucial na educação doméstica das famílias abastadas, enquanto as escolas particulares começavam a se expandir, especialmente nas áreas urbanas. A partir do século XX, a educação no Brasil passou por transformações significativas, com a gradual universalização do ensino público, especialmente após a Constituição de 1988, que garantiu o direito à educação básica para todos. Nas últimas décadas, houve a expansão do acesso ao ensino médio e superior, incluindo a política de cotas para promover inclusão social. No entanto, persistem desafios, como a desigualdade educacional entre regiões, a qualidade do ensino e a valorização dos professores. Hoje, o sistema educacional brasileiro é marcado pela coexistência de escolas públicas, particulares e modelos alternativos, como o ensino à distância, refletindo a busca por uma educação mais democrática e adaptada às demandas do século XXI. Eu me chamo Gregório Martins e esse é o Crônica Carioca. No episódio de hoje, conversei com a Gabriela Brito Barbosa, licenciada em Letras, Português e Inglês pela UERJ, mestre em Estudos da Linguagem pela PUC-Rio e pós-graduada em Jornalismo Cultural pela UERJ. Gabriela também é professora de inglês e vai nos contar a sua experiência com o ensino público. Episódio 9, o ensino ontem e hoje no Rio de Janeiro. Quem faz letras geralmente já tem dois caminhos a seguir, né? Praticamente, né? O caminho da pesquisa ou o caminho da aula. Eu segui os dois. Você seguiu os dois? Mas isso era uma vontade que você tinha ou foi uma coisa que foi... Não, eu sempre gostei de escrever. Eu sempre gostei de escrever, tanto que depois eu até fiz especialização em jornalismo cultural. Sim. Né? Eu gosto de escrever, eu escrevo também, atuo como redatora. E eu gosto de usar a questão do texto, a linguagem escrita, para poder expressar minhas ideias. Né? Enquanto algumas pessoas se dão melhor nos vídeos, fazendo vídeos e tal, eu já prefiro o texto. E depois dessa sua formação, você teve uma formação também no mestrado, muito interessante, que foi em... Estudos da Linguagem, que eu fiz pela PUC do Rio de Janeiro. Tá. Que aí o tema dele era sobre o analfabetismo... funcional e as suas implicações para o aprendizado de uma segunda língua, no caso, inglês. E foi uma pesquisa que eu realizei dentro de sala de aula, utilizando o princípio da prática exploratória, que é quando o teu próprio local de trabalho, no caso a sala de aula, vira o seu objeto de pesquisa. Isso que eu ia te perguntar, você já estava dando aula nessa época? Já há muito tempo. Tá. Eu comecei a trabalhar como professora na mesma semana em que eu colei grau. Que isso? Nossa. Mas em cursinho ou sala de aula mesmo? Curso de inglês. Logo, eu me formei em 2007. Sim. Aí comecei trabalhando em cursos de inglês aí famosos. E em 2009 eu comecei a trabalhar na rede estadual. Tá. A minha primeira experiência em escola pública foi no ensino médio, na rede estadual. E em 2012
eu entrei na rede municipal. Porém, eu tive uma passagem por escolas particulares em 2010 e 2011. Tá. Você sentiu muita diferença na escola particular para o ensino público? Depende. Se for em termos de comportamento de aluno, não. Mas os alunos da particular, eles iam bem, melhores na questão do conteúdo, do conhecimento. Mas o comportamento é a mesma coisa. Era mesmo. Ah, tá. Tá, aí você fez o mestrado, depois do mestrado você seguiu dando aula, né? Sim. Que é o que você faz hoje também. Hoje você dá aula em 2 escolas que você estava me contando. Então você tem uma escola que é durante o dia e você tem uma turma que é à noite. Exato, essa escola noturna é de ensino médio, porém eu estou agora atuando como agente de leitura. Eu sou responsável pela sala de leitura da escola. E como eu sou da área também de língua portuguesa e literaturas, eu também promovo leituras guiadas de livros. Sim. Ainda mais agora que o vestibular da UERJ está exigindo a leitura de alguns clássicos, como Senhora, de José de Alencar. E aí eu estou promovendo essa leitura guiada com turmas de terceiro ano, de ensino médio. Ah, tá. E nesse caso, você vê a diferença de comportamento de aluno das suas turmas que são matutinas e vespertinas para essa daí que é noturna? Tem diferença. Primeiro porque no ensino médio, né, eles são mais velhos. De dia eu trabalho no Fundamental 2, que é de 6º a 9º, né, antigo 5º a 8º. Eles são mais novos, mais agitados. À noite, embora eles sejam adolescentes, muitos ali já estão atuando no menor aprendiz. Tem responsabilidades com casa, com irmãos mais novos, alguns já formaram família, filhos muito novos. Então é uma outra mentalidade. Obviamente que um ou outro me estoa, mas no geral é um pessoal que tem um pouquinho mais de maturidade. Imagino que você tenha estudado, a gente deve ter a mesma idade, deve ter estudado entre os anos 90 e anos 2000, né? Se formou nos anos 2000. Eu comecei a ler muito nova, comecei a ler com 4 anos. Infelizmente, minha mãe não pôde me pular de série por uma questão de data de nascimento. Então, eu tive que fazer o CA já sabendo ler, escrever e contar, o que foi um pouco ali um atraso na minha vida. E assim, agora... Recentemente, assim, de 3 anos para cá, eu estou vendo assim, alguma mudança na questão das altas habilidades nas escolas públicas. Eles estão começando a olhar melhor para os alunos que têm altas habilidades. Infelizmente, eu fui de uma época que não se olhava. A preocupação era com deficiência intelectual, síndrome de Down. Agora, muito mais recente, o autismo. Porém, há uns 2, 3 anos atrás, é que eu comecei a ver um outro olhar para o aluno que tem altas habilidades. E você fez o ensino público? Eu estudei em escolas municipais e fiz escola técnica estadual, onde eu me formei em turismo. Ah, que legal! Olha. Tá. E aí, você tem essa percepção de como era, por exemplo, como a gente lidava com os professores naquela época, como a gente lidava com a escola naquela época, e como hoje os seus alunos lidam com tudo isso? Era muito diferente, porque assim, eu sou de uma época que o professor só olhava pra gente. Não precisava gritar, era difícil um professor assim gritar, chamar atenção gritando, só olhava. Acho que a única aula que eu me lembro de professor gritando era educação física, mas também porque era uma quadra aberta, ele tinha que ser ouvido. No mais, só olhava, e a gente respeitava os professores. A gente, olha, é óbvio que um ou outro professor a gente podia não gostar, porque isso faz parte da vida, mas desrespeitar jamais, a gente tinha respeito mesmo. O professor era tipo um pai ou uma mãe pra gente naquela época. Eu olhava, acabou. O professor chamou atenção, baixava a cabeça, pedia desculpa, ficava envergonhado. O responsável de ser chamado na escola, medo total, frio na barriga, borboletas no estômago. É verdade. Não, eles tinham medo. Agora não. Tá nem aí, né? Não, agora é uma esculhambação total, gente. Que é isso? É absurdo mesmo. Mas assim, voltando um pouquinho lá no seu mestrado, você teve que estudar sobre a história da educação. Foi. Aqui no Rio, né? Especialmente aqui no Rio e tal. Então eu fui lá, né?
nos primórdios, porque Rio de Janeiro, então, né, foi nossa capital até 1960, que aí depois foi construído Brasília, né? A 21 de abril de 1960 passou a ser Brasília, a capital do Brasil. Então eu fui buscar a questão do ensino de idiomas. Quais idiomas eram oferecidos ali na transição do Brasil Império para o Brasil República? Só pontuando uma coisa, a gente está falando de uma época que apenas uma elite tinha acesso à educação formal. Tinha pouquíssimas escolas. Né? E também muitos da elite contratavam tutores, né? Preceptores. Exato. As próprias princesas, Sim. Leopoldina e Isabel, elas tinham uma preceptora, né? Que era a Condessa de Barral. Sim, sim. E, que foi preceptora, inclusive, na França. Exatamente. Inclusive, aí eu fui atrás, e você vê, os alunos estudavam, além da língua portuguesa, obviamente, latim, que é a raiz de todas as línguas latinas que nós temos por aí, francês, italiano, alemão, espanhol não tinha. E com o tempo, a carga horária foi diminuindo. Então eu tenho assim uma tabela, eu fiz um gráfico mostrando que em determinado ano tinham-se 3 tempos de aula de cada uma dessas línguas e com o tempo foi decaindo. E até mais ou menos o início dos anos 2000, eu me lembro que a única escola aqui no Rio que ainda oferecia latim era o Pedro II. No caso, eu me refiro à escola pública. Escola particular, eu não sei. Eu acredito que os colégios religiosos talvez ainda tivessem a oferta dessa disciplina. Mas de escola pública, o Pedro II, olha, eu me lembro que quando eu era adolescente e eu tinha amigos no Pedro II, o pessoal tinha aula de latim. E depois também foi cortado. O Pedro II ele é federal, né? Exatamente. Tá. Não, ele foi uma escola muito importante. O próprio Dom Pedro II deu aula lá, dava aula entre aspas, né? Ele estudou. Mas depois ele ia para poder dar tipo, umas aulas magnas, umas coisas assim, né? Inclusive tem uma frase muito boa. Então até me contou um negócio que era Escola de Dom Pedro, né? O nome era Escola de Dom Pedro II, porque ela foi fundada em homenagem a ele. Tá? E que é aquela que tem em São Cristóvão, né? Na verdade, atualmente, tem várias unidades. A primeira não foi em São Cristóvão, a primeira foi no centro, onde hoje é a Rua Marechal Floriano, na esquina com a Rua Camerino. Existe até hoje. Ela existe também? Existe. Porque agora a rede expandiu. Nós temos a unidade de São Cristóvão, que fica perto do Centro de Tradições Nordestinas. Temos a unidade Tijuca, o centro, né, que foi a primeira. Temos um Maitá, temos em Niterói e temos em Duque de Caxias. Essas de Niterói... eu esqueci também, temos o Realengo. Também temos é verdade, já passei lá. Temos lá. Então foi uma rede que foi recentemente expandida. Até a minha época de adolescência, só existia, além do centro, Tijuca, São Cristóvão, Maitá e Engenho Novo. Esqueci de falar, o Engenho Novo também tem uma. E mais recentemente foi expandido para Niterói, Duque de Caxias e Realengo. Lá era um ensino assim muito bem visto, né? Ainda está assim, o Pedro II? Caiu bastante, né? Teve algumas polêmicas. Eu lembro na época da pandemia que teve uma grande polêmica. Foi. Mas é de se entender, né? Em partes. Mas vamos deixar para lá. São assuntos aí, se vocês colocarem que depende, exato, depende muito da visão da pessoa. Porque uma coisa é você falar de fora, outra coisa é você estar ali dentro. Né? E assim, tem uma frase do Dom Pedro II que é muito marcante, né? Que se eu não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências juvenis e preparar os homens do futuro. Verdade. Então, eu lembro, teve até uma coisa interessante dele, que na época da Guerra do Paraguai, que ele foi para lá, porque queria ir também e tal, né? Está à frente.
E aí os comandantes foram conversar com ele, né? Eu lendo nos diários dele. Aí ele falava que ele ia buscar nos livros como se comandava um exército. Ele era muito assim, né? Ele tinha aquelas múmias que infelizmente foram queimadas, né? Ele fez uma viagem com tripulação aqui do Brasil para o Egito, fez várias aqui para a América do Sul também. Ele realmente para os Estados Unidos também. Dos Estados Unidos, é verdade. Inclusive ele trouxe o telefone. Ele foi ver na exposição Universal e ele conheceu o Graham Bell. E ele trouxe o telefone para o Brasil. É verdade. Então, o primeiro lugar a ter linha telefônica no Brasil foi justamente o Palácio da Quinta da Boa Vista. Olha, caramba. E assim, por falar em Colégio Pedro II, o que acontece? Você falou em Guerra do Paraguai, interessante. Teve a Guerra do Paraguai, uma nova Constituição, né, que aí após a independência, em 1824, foi outorgada. Sim. E aí o Colégio Pedro II, que na época se chamava Colégio de Pedro II, porque foi feito em homenagem ao imperador, que na época era menor de idade, foi fundado, bem como o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Sim. E, bom, quem teve a ideia de organizar esse colégio foi ministro do Império Bernardo de Vasconcelos. Ele apresentou, então, a Pedro Araújo Lima, que foi o regente na época, né, porque Pedro II não podia ainda tomar a frente do Império, porque ainda era uma criança. Então ele trouxe essa proposta para o Pedro de Araújo Lima para organizar o primeiro colégio secundário oficial do Brasil. Então, como eu falei, a primeira unidade foi ali na Marechal Floriano, que existe até hoje. E aí, olha só o que era ensinado. Língua latina, grega, francesa, inglesa, retórica, geografia, história, filosofia, zoologia, mineralogia, álgebra, geometria e astronomia. Olha só. E aí, a Constituição ela era destinada a oferecer a cultura básica necessária às elites dirigentes, a chamada boa sociedade, formada por aqueles que eram brancos, livres e proprietários de escravos e de terras. Essa boa sociedade dependia de bons governantes, administradores e agentes civilizadores, como, por exemplo, médico, romancista, professor de história, de geografia. E é interessante que muitas pessoas que se destacaram na sociedade brasileira, em diversas áreas, na medicina, na política, eles são egressos do Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II formou uma elite intelectual no Brasil. De extrema importância para a formação de uma elite intelectual. Sim. De fato. É verdade. Bom, o imperador, ele, como você falou, né, ele foi para a Guerra do Paraguai. E aí, quando ele voltou, ele sugeriu que recursos que seriam usados para uma estátua equestre, né? Para quem não sabe, equestre é relativo a cavalo, equino. E aí ele montado no cavalo, aquelas estátuas que eram muito comuns, né, no passado, para mostrar que o cara era um guerreiro glorioso, lutou na Guerra do Paraguai. Ele preferiu, então, pegar esses recursos e utilizar na construção de escolas públicas. E foi justamente aí que foi o embrião do que hoje a gente tem aí de rede municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Que legal. Para quem não sabe, embora São Paulo seja a maior cidade do Brasil, a maior rede municipal de ensino da América Latina é a rede municipal do Rio. Caramba. Olha. A rede municipal de São Paulo é pequena, perto da rede municipal do Rio. Não, aqui de fato realmente tem muita escola. No caso municipal. Municipal tem muita escola. Tá? Então foi o Pedro II que deu assim, um pontapé inicial para criar hoje a SME, que é a Secretaria Municipal de Educação. E aí ele resolveu criar escolas públicas que a princípio começaram em prédios alugados, mas depois esses prédios foram erguidos. Essas escolas elas eram chamadas de escolas do imperador. E aí, algumas escolas existem até hoje
com outros nomes e outras foram demolidas. Então eu vou citar aqui umas. Escola da Freguesia de Santana, que ficava ali na região da Praça 11, que era a antiga Freguesia de Santana. Sim. Mas o prédio foi demolido para a abertura da atual Avenida Presidente Vargas. Temos a Escola da Freguesia de São José, que foi demolida e hoje está o atual Palácio Pedro Ernesto. Para quem não é do Rio, é onde fica a Câmara de Vereadores, fica na Cinelândia, no centro do Rio. Temos também a Escola da Freguesia Nossa Senhora da Glória, que é o atual Colégio Estadual Amaro Cavalcante, que fica ali no bairro do Largo do Machado, Catete, aquela confluência ali de Catete, Flamengo, Largo do Machado. Ela fica especificamente no Largo do Machado. Aí nós temos a Escola da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Gávea, que atualmente se chama Escola Municipal Luiz Delfino, fica na rua Marquês de São Vicente, na Gávea. Temos a Escola da Freguesia de São Francisco Xavier do Engenho Velho, que depois passou a se chamar Escola Orsino da Fonseca, que até então era a primeira dama do Hermes da Fonseca, porque o Hermes da Fonseca, depois ele se casou com a Nair de Tefé. Inclusive o Hermes da Fonseca foi o que fundou o Marechal Hermes, em homenagem a ele. O bairro. Isso. Aí temos a Escola de São Cristóvão, que ela mudou de nome e agora se chama Gonçalves Dias. E ela fica justamente ao lado da unidade de São Cristóvão do Colégio Pedro II. Fica ali em frente ao Centro de Tradições Nordestinas. Que era a antiga Feira de São Cristóvão. Né? Não, ainda existe. Aí nós temos Escola da Freguesia de Santana, que passou a ser Rivadavia Correia. A Escola Rivadavia Correia, ela fica ali na central. Você tem o Comando Militar do Leste, aí você tem o Panteão de Duque de Caxias, e a Escola Rivadavia Correia, ela fica ali. Na Avenida Presidente Vargas, e seus fundos é na Marechal Floriano. Fica no centro. Minha mãe, inclusive, estudou nessa escola. Assim, coincidentemente. Estudou. Aí nós temos aqui a Escola da Freguesia de Santa Rita, que atualmente é o Centro Cultural José Bonifácio, que fica na Gamboa. Tá? E é isso, essas são as escolas do imperador, né? Como eu falei, o Pedro II, ele tinha essa preocupação, mas assim, a universalização ou democratização do acesso à escola, ela se deu ali no final dos anos 90. Mas aí o que aconteceu? A escola passou a ser para todos, mas eu acredito que a escola tem que ser para todos, vírgula, aqueles que querem estudar. Eu acho que todo mundo tem direito a estudar. Sim. Mas o problema é a obrigatoriedade a partir de um certo segmento. Eu acredito que um segmento inicial, sim, todos devem ser obrigados a aprender a ler, escrever, contar. Depois fica a escolha de cada um. Mas, no que universalizou, e como é que essa universalização se deu? Antes, as escolas municipais, elas não davam uniforme, não davam livro, não davam material escolar. O aluno tinha que comprar. Por exemplo, eu não peguei isso. Quando eu estudei em escola municipal, ainda era aquela sainha de prega, de tergal, tipo normalista, a blusinha com emblema da escola, de botão. E a minha mãe tinha que mandar fazer caderno, livro, tudo era comprado. Tinha a lista, a famosa lista de materiais escolares. Só que aí, no final dos anos 90, início de 2000, a prefeitura começou a fornecer uniforme, tênis, mochila, caderno, livro, apostila, lápis, borracha, tudo que você imaginar. É ruim? Não, claro que não. Mas aí virou assistencialismo. Descambou para um lado que a escola virou um espaço de assistência social, virou um espaço de socialização, porque hoje é a palavra que você mais escuta
na educação do Rio de Janeiro é socialização Que e isso? habilidades socioemocionais. Conhecimento, né? Isso, eu não escutei isso. Gente. É muito a questão da lidar com as emoções. Eu não estou dizendo que não seja importante. Mas é aquilo que a gente estava discutindo, não é o papel da escola. Não, não. O papel principal é o ensino ao conhecimento. Isso aí é um plus. Aham. Eu não sou contra. Sim. Mas aí você tirar o foco para isso, hoje você não pode reprovar, não pode, tudo você tem que dar a média ali para o aluno passar, tá assim. Pois é. Aí eu fico pensando, como é que será que Dom Pedro II veria isso? Escandalizadíssimo, com certeza. Não era isso que ele sonhava para o Brasil, né? Não. Embora muitos o critiquem, mas eu acredito que ele foi um governante que realmente se preocupou com essa questão da educação. Sim. É complicado a gente falar dessa troca, porque teve muito, na história mesmo do Brasil, teve muita coisa que foi deturpada, né? Foi. Muito apagada, também teve um apagamento histórico dessa época do Império muito grande, né? Porque claro que teve muito, por exemplo, essa questão de depois da República a Igreja Católica perdeu, né, a influência que ela tinha dentro do governo, que passou a ser um governo laico. Isso eu acho ótimo, não sei o quê. Mas tem muita coisa do Império também que era positivo. Claro. Não era negativo. Não, mas não existe tudo ruim. Exato, tudo vai ter um peso, né? Tem um lado meio a meio. Um lado ruim, claro, com certeza. Com certeza. Exato. Você até comentou que a gente tinha uma visão do professor como um educador. E a gente tinha um respeito muito grande. Tá? De uns tempos para cá, nessa troca de geração, hoje o educador está praticamente criando também. Virou uma babá. Você lida com até que crianças um pouco maiores, né? Mas isso também é um problema, porque a pessoa que não tem uma boa criação, né? A criança que não tem uma boa criação, ela chega um adolescente meio problemática. Mas acontece que eu não comprei e nunca vou comprar essa ideia de ser babá. Uhum. Eu estou ali para ensinar. Tem gente que me critica, que discorda, mas assim, eles têm pai e têm mãe. Sim, não é sua função. Não, minha função é ensinar língua portuguesa, língua inglesa, orientar para um mercado de trabalho, de repente orientar em relação a algum curso que ele vai fazer quando sair da escola, uma graduação, isso tudo eu posso fazer, mas... Criar? Não, eu me recuso. Eu não odeio ninguém, não tenho ódio dos meus alunos, eu quero que todo mundo seja feliz, mas criar já é demais para mim, né? Eu tô fora. Não, imagina. Não existe. Isso é uma possibilidade surreal. Mas assim, você acha que é justificável essa coisa do... Porque hoje o que muita gente tenta justificar é essa falta de tempo, que as coisas mudaram, que hoje a carga horária, né, de trabalho às vezes é carga dupla, tripla, quádrupla, né? Porque assim, tem um trabalho, mas tem outro, tem um bico, tem não sei o quê, Você acha que é justificável ou isso aí a pessoa está procurando uma desculpa? Olha, eu acho duas coisas. Primeiramente, a pessoa quando vai ter um filho, ela tem que colocar na mente que algum momento, um tempo do dia deles, da semana deles, vai ter que se dedicar a esse filho. Se a pessoa não tem como, não tenha. Eu sei que é polêmica a minha fala, mas mas eu também concordo. Eu concordo. É claro que ninguém aqui está dizendo... Porque hoje se terceiriza muito as coisas, né? A educação, taca menino para fazer natação, não sei o quê, quem tem condições, né, financeiras. Então taca menino para fazer um monte de atividade física, não sei se isso é para não ter um contato, não sei, sinceramente eu não sei, né? Olha, assim... Porque é esquisito mesmo. É muito estranho, porque veja bem, parece que botou um filho no mundo para satisfazer a sociedade. Sim. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa tem que largar o emprego. Não, vai passar fome, necessidade, vai ficar... Mas ela vai ter que abrir mão de coisas. Diminui o tempo no celular. Sim. Porque o que eu vejo ou no trabalho também. Mamãe ama, mamãe cuida. Papai ama, papai cuida no celular, mas na vida real não é assim. Não é? Então sai um pouco do celular, vai sair com seu filho, vai brincar com seu filho, vai bater um papo, sentar. Olha, não precisa nem de dinheiro. Senta em casa, assim, na mesa de jantar, faz uma refeição do filho, como é que foi hoje na escola. Sim. Não é nada, gente, não é nada demais. Você não precisa gastar rios de dinheiro para passar um tempo legal com seu filho. E assim, a gente vive numa cidade
que proporciona muito lazer gratuito. Sim. Tem muitas áreas, como, E por exemplo, todo lado aqui. Quinta da Boa Vista, né? Olha, a gente falando de Pedro II, eu cito a Quinta da Boa sim. Vista, Parque de Madureira, Parque de Realengo. Nossa, tem tanto lugar, tem praia. Né? Então, assim, a gente não está falando aí de gastos de rios de dinheiro, comer restaurante chique, não. Quando tem aquelas reuniões de pais, você tem contato com os pais também, assim? Tenho. Mas você vê que falta um pouco de talvez um vínculo afetivo, não sei se você consegue sentir isso ou não? Eu consigo sentir que muitos pais não conhecem os filhos que têm em casa. Eu percebo que não conhecem. Assim, a gente fala sobre o comportamento do filho. Não, meu filho não faz isso. Eu não sei se digamos assim, querendo passar pano para o comportamento do filho ou se realmente desconhece. Às vezes eu fico na dúvida. Porque, assim, o filho em casa, pelo que a mãe pinta, é um anjo de candura e perfeição, mas na escola não é assim. Aí a gente é o quê? Tá perseguindo, né? É um perseguidor, pegou implicância. Só que não, eu tenho mais o que fazer do que ficar pegando implicância com o aluno, né? A direção da escola tem mais o que fazer do que ficar pegando no pé de aluno de graça, sem motivo. Né? Mas a mãe acha que o infante dela precisa, né, ali, meu filhinho, vocês estão pegando no pé dele, aí não dá, né? Aí o que acontece? Hoje em dia, muitos professores estão até evitando conversar com os pais. Preferem resolver algumas questões com o próprio aluno mesmo, porque, por incrível que pareça, hoje em dia é melhor você lidar com o próprio adolescente, com a própria criança, do que com os pais. Meu Deus. É difícil. Inacreditável. E essa questão que, assim, claro, né? Agora já tem um tempo que não se escreve mais com tanta frequência do que a gente escrevia antigamente. Né? Imagino que você leia atrocidades ali na sua sala de aula. Foi até bom você ter tocado nesse assunto, porque outro dia eu estava assistindo a um documentário sobre a Rádio Fluminense FM, né, a antiga rádio maldita, que tocava rock, ficava lá em Niterói. E eu era ouvinte dessa rádio, ouvinte da Rádio Cidade, também é outra rádio de rock. E aí esse documentário mostrava, na verdade assim, tinha a locução, leitura das cartas que os ouvintes enviavam para a rádio. E é interessante que a faixa etária dos ouvintes da época era de 15, 16, 17 anos. Mas você tinha que ver o nível das cartas. Nossa, mas assim, cartas parecendo poemas. Caramba. Eram emocionantes. Eles falando a sensação de ter ouvido o artista que eles gostam, de ter conversado com o radialista que eles gostam de ouvir o programa. E eu achei fantástico. Hoje em dia, eu não consigo imaginar um adolescente de 15, 16 anos escrevendo daquele jeito. Fora também que a gente trocava muita carta na adolescência. É verdade. Né? E hoje perdeu-se o hábito, até porque tem o WhatsApp, tem o e-mail. Sim. Quer dizer, essa geração nem usa e-mail. É o WhatsApp, mas o WhatsApp hoje em dia é sigla. É sigla. Quer ver? Meu Deus, MDS. Beleza, BLZ. Obrigado, OBG e emojis, ou seja, a gente está, sei lá, né, parece que está voltando à idade da pedra, né, que faz os desenhos para comunicar. Pois é isso aí. Mas e aí como é que fica nessa... Porque você trabalha com línguas, né? Olha, não fica. Não fica? Não fica, não vai. Não vai, e é muito triste, porque isso também é, em parte... Porque eles também não devem ler, né? Não, muito difícil, muito difícil. Principalmente o pessoal mais novo. Eu estou fazendo esse trabalho aí de leitura guiada, mas é no ensino médio. Sim. No Fundamental 2, na escola onde eu trabalho, existe uma movimentação de fomento de leitura, incentivo à leitura. Existe uma sala de leitura, existem professores que cobram resenhas de livros. Uhum. Mas, por exemplo, isso aí já é voltado para alunos do 8º e do 9º ano. O aluno no 6º ano, ele está chegando para a gente analfabeto. Que isso? Ele está vindo para a gente analfabeto. Eu tenho uma turma de 6º ano
que 80% da turma não sabe ler, não sabe escrever. Como é que chegou o 6º ano? O pessoal mais antigo, o 6º ano, é a antiga 5ª série. Sim. Gente, inacreditável. É. Mas aí como é que... E arrastado? Vai arrastando. Vai arrastando o aluno. Vai empurrando, né? É a famosa aprovação automática, ou então progressão continuada, dependendo de que parte do Brasil você for, você vai conhecer o termo progressão continuada. Aqui no Rio é aprovação automática. Porque assim, criou-se um pensamento, uma cultura de que reprovar não adianta nada, meu Deus. porque vai colaborar com a evasão, que isso, só que, olha, eu sei que eu vou falar uma coisa polêmica. Eu achava que a educação compulsória, a escolarização compulsória, deveria ser até um determinado segmento. Depois, a pessoa estuda se ela quiser. Porque hoje a gente tem um monte de gente que não quer estudar e atrapalha quem quer estudar. Uhum. E aí, a pessoa tem que ter um certificado, ela tem que ter um diploma que concluiu o fundamental, concluiu o médio, mas ela não quer estar ali. Sim. Então criou-se toda uma cultura de não pode reprovar porque traumatiza, desestimula e o cara abandona. Vamos fazer então aulas de reforço. Muito bem, concordo. Aí você pede para a criatura ir no reforço, a criatura não aparece. Chama, convoca o responsável, olha só, o fulaninho, ele está com muita dificuldade, tal. Ele tem que vir no reforço, que é no contraturno. Não vem. E muitas vezes a gente ouve o que dos pais, aí ele vai ficar cansadinho, vai... Então, assim, também tem muito mimo, muita frescura. Olha, muito complexo, muito complexo. Não, imagino. E essa coisa, e hoje também os adolescentes estão tudo psicologicamente muito frágeis, né? Tudo é gatilho, tudo é não sei o que e tal. Isso na sua aula dá para sentir também? Quem tem gatilho somos nós, né? Adolescentes, com os professores. O gatilho, poxa, é aluno berrando, você quer explicar. Eu, por exemplo, eu só dou aula com abafador de ruídos, eu não consigo ser abafador, porque é uma gritaria que não para, é uma geração que não consegue fazer silêncio 1 minuto sequer, e quando consegue, é muito rápido, não consegue ficar parado, e eu acredito que isso é devido ao uso excessivo de terras. Sim, eu já ia entrar nesse tópico mesmo, porque como hoje tudo é muito rápido e eles não têm paciência para nada, eu vejo porque a filha de uma amiga minha, que é disso, estuda em escola particular e tal, eu lembro que eu estava mostrando um vídeo para essa minha amiga, eu falei assim, esse vídeo aqui, ó. Aí ela tava aqui perto, né, aí ela deu uma olhada e falou assim, nossa, mas 2 minutos é muita coisa. Eu falei, gente, você não tem paciência de assistir um vídeo de 2 minutos. E como é que vê filme? Vê série? Cortado, né? Vê um pedaço, para, vê outro pedaço, para, vê outro pedaço, para. Ou vê e tá mexendo em outras coisas e não pega muita informação. Porque isso deve afetar muito também na escola, né? A atenção ali foi embora, né? Deve não, afeta. Inclusive, boa parte dessas crianças. Primeiro que assim, não se utiliza assim, uma metodologia, uma abordagem para alfabetizar. É tudo muito feito no achismo. Uhum. A evidência científica está sendo deixada de lado. Mas eu vejo que vários professores aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, estão trazendo esse tema à tona para quem não é do ramo da educação poder ter consciência do que está acontecendo. Sim. Fora isso, a gente tem salas lotadas. Como que um professor vai conseguir fazer um trabalho de alfabetização com salas lotadas, gritaria? Como? Não consegue. Então a coisa é muito mais complexa. Dentro da sala de aula tem controle do uso do celular ou não? Mas agora tem uma lei que é federal. Tá. Entrou em vigor esse ano da proibição. O que eu posso dizer? Na minha escola do município está funcionando. Tá. Na verdade, pelo regimento da escola, já não podia e eram raríssimos os casos de algum aluno que desobedecia, descumpria, mas agora, em 2025, não tive nenhum caso de aluno com celular na aula. Que fica desligado. Fica desligado, fica no fundo da mochila, não vi nenhum aluno fazer uso do celular. Uhum.
mas eles ficam num comportamento de como se fosse uma síndrome de abstinência. Sim, imagina. Eles ficam muito agitados. E nós temos também alunos que dormem na aula, porque ficaram a madrugada inteira no celular. Nós temos isso também. A gente tem estado de agitação intensa e estado de sono também, dorme na aula. Meu Deus do céu. E a internet tem esse lado péssimo, porque duas coisas, né? Uma da que a gente estava conversando aqui, e antes de eu vir para cá, eu estava mexendo no Instagram e aí eu vi um vídeo de uns TikTokers que foram numa escola aí qualquer, e assim, parecia um negócio no Brasil, tá? Parecia assim, né? Madonna chegando no lugar, porque era uma gritaria, aquela loucura, e você via, você falava assim, aí você vai ver os TikTok que eu fui ver, né? Fui descobrir, TikTok do quê, né? Só besteira. Só bobeira, assim. E tá gerando uma bestificação, né? Porque assim, se você só consome aquilo, a sua tendência é, né? Você não tem mais, o seu diálogo é aquele, né? Você não expande seu vocabulário, você não aprende nada, fica só naquelas besteiras ali. E assim, o que me preocupa muito é até no fato de que quais são as aspirações desses adolescentes, né? Porque a pessoa não quer mais entrar na faculdade, ela quer ser TikTok. Olha, quer ter pior, né? Quer ter OnlyFans, quer ter sei lá o quê. Ainda tem o OnlyFans, né? Mas assim, até que na minha realidade, tá? Na minha escola, eu tenho alunos que também querem fazer faculdade, querem fazer curso técnico, tenho alunos assim. Que bom. Mas também é dividido. Sim. Tem um grupo que quer ser influencer. Né? Agora, influenciar fazer o quê? Porque que conteúdo vai oferecer? Não tem. Inclusive, foi até bom você ter tocado nesse assunto, porque ontem mesmo eu vi no Instagram um post muito interessante de uma professora que ela diz o seguinte: se um aluno virar para você e falar, não vou estudar porque vou ser influencer. E aí ela fala que, vamos lá, você não quer estudar. Se alguém te oferecer um contrato, uma marca te oferecer um contrato, uma parceria, você vai ler e vai conseguir ler e interpretar a questão financeira. Como que você vai ter a noção de que é um contrato que é bom financeiramente para você se você não quer estudar? E se você não conseguir identificar nesse contrato cláusulas abusivas? Exato. Né? Se você não conseguir argumentar quando alguém vier te atacar, porque, claro, você vai estar exposto a críticas, você vai ser uma pessoa pública, mas sem saber escrever, se comunicar, entender números e ler contratos, cuidado para não se tornar apenas um influenciado. A turma não disse mais nada depois do que ela falou isso. Então, quer dizer, eles nem param para pensar, para refletir, que pelo menos ali o básico, pelo menos ali ler e entender o que lê, que hoje você tem uma epidemia de analfabetismo funcional. Sim. O cara levou, um exemplo disso, aquele famosinho aí, o Luva de Pedreiro. Ele não era um menino semi-analfabeto, assinou lá um contrato, depois disse que foi lesado. Mas as cláusulas estavam lá. E ele assinou concordando. Sim. Né? Então, quer dizer, é isso que você quer ser? Você quer ser enganado? Quer ser passado para trás? E eu fico preocupada, sinceramente, porque isso aí não são casos isolados, não. Não. Tá demais. Não são. Mas teve uma vez, há pouco tempo, não sei se você acompanhou, porque que saíram umas planilhas aí de influenciadores, né, de agências que falavam como que era lidar com aqueles influenciadores. E muitas das empresas falavam que os influenciadores não sabiam interpretar o briefing. E aí faziam outra coisa, não queriam mudar, porque, né, às vezes chegou num nível de fama que acha que está, né, acima do bem e do mal e pode fazer o que quiser. E tem essa coisa também como é que eu vou explicar isso? Mas seria tipo que o brasileiro tem muito disso, né? De quase que venerar a pobreza. Então ele acha lindo. A glamorização da pobreza. A glamorização. Ele acha lindo o influenciador que mora numa casinha de sapê e não sei o que e tal. E quando esse influenciador melhora de vida, cai. As pessoas não querem mais saber. Venceu, mas aí o cara sai logo. Ele não pode. Não, então, pois é, mas tem uns que não podem sair da favela por conta disso.
Porque perde, porque o brasileiro gosta do coitadinho. Você vê isso no Big Brother também. Quem ganha o Big Brother? Né? Quando aquele Davi ganhou o Big Brother. Foi que era uma figura insuportável. Nem vejo Big Brother, nem Não, gosto. Também não, mas assim, quando saiu a gente viu quem era. Eu fui 90 dias pra casar. Pois é. Não, também, que ali a gente já sabe que, que a humanidade deu errado, né? Que a gente vai rir. Né? Mas de fato, né? Então é muito disso, né? É triste, porque você é tanto influenciador que tem, que faz conteúdos legais, assim, que agregam, né? A gente tem antigamente tinha os booktubers, né? Hoje nem sei pra onde estão. Que eram aqueles youtubers que falavam sobre livros, aí teve uma época dos booktalkers também, mas tudo sumiu. TikTok vazou com essas pessoas. Claro, né? Triste, vai fazer com que a pessoa leia. Vai sair do aplicativo? Né? Vai sair, não é mesmo? Então, eu tô tentando aí desenvolver um trabalho, não digo de book, seria no Instagram, né? Eu falo sobre diversos assuntos, porque eu sou uma pessoa também que eu gosto de ler, pesquisar sobre tudo, mas assim, o meu foco realmente é o ensino, a educação, porque é a minha expertise. Mas eu também trabalho como criador de conteúdo, redatora web, Sim. Edito vídeos, faço locução também, afinal de contas eu tenho que colocar para jogo esse vozeirão que Deus me deu. Então eu faço esse tipo de trabalho e eu tô sempre tentando trazer algo que vai agregar. Sim. Principalmente aos mais novos. Assim, fico feliz porque recebo, às vezes, muitas mensagens de adolescentes que estão no ensino médio, que gostam, que eu falei de um determinado filme clássico ou um livro, eles foram buscar. Olha, muita gente começou a ler Lima Barreto por sugestão minha na minha página. Olha que legal. Eu fico muito feliz, principalmente assim, um livro que eu cheguei a recomendar, que é muito bom para quem quer se iniciar nos clássicos da literatura, com uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, seria a Clara dos Anjos, que inclusive se passa na zona norte do Rio, Sim. se passa em Auma, no bairro de Auma, e muitos adolescentes ali vão se ver na Clara dos Anjos. É uma realidade bem próxima da deles. Sim, Não, é verdade. Mas até os adultos estão assim também. Eles gostam de consumir aquele conteúdo emburrecido, aquele conteúdo fácil, rápido. O que eu acho que tem que ter também, mas enfim. Né? E assim, recentemente a gente passou por uma onda de calor aqui no Rio. As saunas de aula. Como é que ficaram as saunas de aulas? Né? Muitos alunos passando mal, muitos professores e funcionários também desmaiando. Eu mesma, eu tenho pressão baixa. Teve um episódio que, no caso, não ocorreu neste ano, mas foi em 2023. Foi naquele dia que teve o show da Taylor Swift no Engenhão, que até veio a óbito uma moça que estava assistindo. Nesse dia, marcou 60 graus de sensação térmica no Rio e eu passei mal, eu fui parar no hospital e eu tive que ficar no soro. Então, tem algumas salas com ar-condicionado e outras não. Só que no calor que fez, o ar-condicionado não deu vazão. Não dá, é demais. A gente está se enfrentando calor tipo de Dubai. Não, é absurdo mesmo. A questão também, aí eu não sei porque também, né, aí depende muito do lugar onde você dá aula e tal, mas a questão da violência na escola pública, você passa por isso também na sua escola ou não? Na sua escola jamais? Não, olha só, eu Gabriela, onde eu trabalho, onde eu sou lotada, nenhum aluno nunca me agrediu fisicamente, tá? Nunca, graças a Deus, nunca passei. Mas entre si também, eles não são de fazer isso? Sim, tem, mas eu converso com colegas da rede que atuam em várias escolas, não só da rede municipal, mas como da rede estadual. E eu digo para você que, assim, na minha escola até que é tranquilo. À noite, no estado, então, eu sou nova nessa escola onde eu estou e eu nunca vi nenhuma briga. Mas também é aquilo, o pessoal já é mais velho também. Muita gente trabalha, tem gente que já tem filho. É uma outra mentalidade. É a pessoa que quer estudar. Não vou dizer para você que na minha escola diurna, que é a escola municipal, não tenha briga. Mas assim, em relação a outras escolas, eu ainda acho que a minha é tranquila.
O que acontece é mais assim, é um de xingar o outro, mas assim, partir para a violência física, esse ano eu não me lembro de nenhum caso. Pelo menos até o momento, a gente está, né, entrando em abril, então não me lembro de nenhum caso. No ano passado tivemos alguns casos. Uma menina que, no caso, não foi na escola, foi no quarteirão onde fica a escola. Uma menina que tem síndrome de Down. Ela foi agredida por uma garota da turma dela, que é grandona, é uma menina que tinha a mesma idade, mas grande. Bateu nela, ela ficou desmaiada. E o avô de um menino da escola viu e chamou a escola para chamar SAMU. Graças a Deus, a menina ficou bem, mas a agressora foi transferida, ela não ficou na escola. A direção tomou providência. Essa questão quando você falou que as salas estão muito cheias, qual que é a média de alunos? 40. 40 alunos? 40. Nossa, cara. Qual que você acha que é o futuro da educação no Rio de Janeiro? Na sua realidade, claro. Olha, pergunta difícil essa. Porque eu lembro que quando a gente estava lá nos anos 90, né, e falava de futuro da educação, a gente imaginava que seria a introdução, né, de computador, de não sei o quê, que essa coisa da escrita talvez isso fosse ter problema, né, porque a gente ia digitar mais e tal. Mas hoje a gente vê que, na verdade, você tem apesar, né, de uma evolução digital muito grande, você tem uma precarização muito grande também. Eu costumo dizer que a inteligência artificial se desenvolveu e é aprimorada a cada dia. Por outro lado, a inteligência natural está evoluindo. Inclusive, saiu uma reportagem, e eu até reagi a essa reportagem no meu perfil do Instagram, falando que a geração Z está perdendo a capacidade de escrever. Mas é. E aí eu até cito essa... E de falar também. Exatamente. Você vê uma pessoa mais nova, não só a geração Z, mas a tal da geração Alpha, que agora mudou, né? Quem nasceu a partir de 2015 é da geração Beta. Né? Então, né? Tem essas agora. Eu sou millennial, aí tem a geração Z, tem esses termos agora. Eu acho engraçado, eu acabo usando, mas é engraçado. Porque eu acho que cada pessoa, assim, cada ser humano é único, enfim. Respondendo a sua pergunta, o futuro da educação, eu vou ser um pouco assim, derrotista, é não ter educação. Por quê? Você certamente já ouviu falar de um tal de apagão de professores que vai acontecer em 2040, mas acontece que o apagão já acontece. Eu vou falar aqui da minha rede, do municipal do Rio de Janeiro, não tenho dados de outras redes, vou falar aqui da minha. Nas regiões, por exemplo, Zona Oeste, região de Santa Cruz, Campo Grande, que são regiões mais afastadas do centro, já existe uma falta de professores imensa, professor no caso dos anos iniciais, professor primário, né? Já existe uma carência muito grande, e também de professor de matemática. Já tem uma carência enorme. Inclusive, a prefeitura até lançou um edital de contrato temporário para poder suprir essa carência até haver um outro concurso. E não supriu. Por exemplo, eu conheço uma escola que fica na minha região, que tem escolas de anos iniciais, né? Que tem 4 turmas sem professor regente. Que isso? Não tem. Porque o professor regente do primeiro segmento, ele tem que ir todos os dias. É um professor para a turma e tem aquele dia que ele tem inglês, que é o pedagogo. Artes e educação física, exatamente, é o pedagogo. Inglês, artes e educação física. E assim, hoje, do jeito que está o comportamento das crianças, e também muitos professores que estão adoecendo física e mentalmente, muita gente que não está querendo nem fazer concurso, nem pegar contrato temporário. Sim. Então não estão preenchendo as vagas. Então é assim, o futuro da educação, sinceramente, vou também falar outra coisa polêmica, eu quero mais que esse apagão venha com força. Porque aí eu fico pensando se eles não vão começar a repensar o papel do professor. O papel do professor e o papel do estudo. Se os pais vão parar de mimar
e criar pequenos monstrinhos, porque hoje a gente está vendo aí pequenos monstrinhos. Será que não vai melhorar? Eu só consigo vislumbrar uma melhoria depois que isso acontecer. No momento, eu só vejo trevas. As pessoas falam que a Idade Média é a Idade das Trevas. Não, a Idade das Trevas é agora. Sinceramente. Está revivendo isso. Mas a Idade das Trevas é agora. É verdade, é verdade. Não, é assustador. É assustador. Essa coisa da... Não, e o que mais me choca é porque a gente vive hoje, né, numa realidade onde a gente está um Google de qualquer coisa. A gente passa num lugar, aí vê uma placa, o que é, qual que é o... Né, por exemplo, o 1º de março. 1º de março, o que aconteceu no dia 1º de março? Você tem um celular na mão para você fazer essa pesquisa. Você está lendo, assim, aí vê uma palavra que você nunca viu na vida. Você prefere passar a página, fingir que nada aconteceu, do que ir no Google. Pois é, né? Antes a gente tinha que recorrer ao dicionário. Vulgo pai dos burros, né? Aí agora, como diz meu pai, tem o pai dos burros eletrônicos, que é o Google. Exato. Então... E a gente não usa. Assim, a maioria das pessoas não usa. Eu uso pra caramba o Google. Eu também. Eu fico, às vezes, vendo um filme que, de repente, cita alguma coisa que eu não sei tudo ali. É claro que dentro do cinema eu não vou ali. Eu anoto na cachola, pesquiso depois. Se eu estiver na minha casa, se for uma coisa que é muito importante para mim, eu dou uma pausa, procuro ali, aí eu volto pro filme. Ou seja, o celular poderia ser usado para aprendizagem, para crescer. Olha, Greg, eu vou te falar. Na época que os smartphones começaram a se popularizar, lá para 2013, 2014, eu cheguei a pensar que ele seria um facilitador na sala de aula. Porque pensa comigo, eu como professor, eu pensava assim, poxa, eu poderia conduzir uma pesquisa em grupo. Eu dividiria a turma em grupos, sei lá, de 4 ou 5, dou um tema, eles pesquisam. Eu poderia, por exemplo, como eu gosto muito de trabalhar com textos autênticos, assim, textos que foram tirados, sei lá, da BBC, do New York Times, do Washington Post, eu poderia falar o endereço, eles entrarem, fazer a leitura ali, depois a gente coloca no quadro perguntas de compreensão do texto. Como eu sonhei com isso? Eu cheguei, inclusive, a fazer isso no ensino médio. Isso lá para 2013, 2014. Só que nessa época, eu tive uma direção que me criticava. E me proibiu de fazer isso. Aí eu parei. O que eu comecei a fazer? Eu entrava nesses sites, imprimia os textos, tirava xerox para os alunos. Eles sentavam em grupo, liam ali o texto, e eu colocava as perguntas no quadro e eles respondiam. Mas o que eu queria mesmo era fazer isso aí. Inclusive, eu chegava a falar, gente, baixa dicionário de inglês, baixa gramática. Vários alunos falavam assim, poxa, professor, eu baixei o dicionário tal, que a senhora indicou, dicionário Oxford, caramba, Macmillan, mas... Só que aí, a gente começou a ver uma deturpação. Já começaram a usar o celular para fazer cyberbullying, filmar professor dando aula, ridicularizando o professor. Temos também o uso do celular, por exemplo, tá? Se você, de repente, chama a atenção de um aluno e fala um pouco mais alto, nossa, está me ameaçando, está me coagindo, aí filma. E com isso o professor foi sendo desmoralizado. Sem contar também, e aí eu vou entrar numa polêmica, tem professor que é acusado de fazer doutrinação na sala de aula. Tá? Eu não vou dizer para você que isso não existe, existe. Mas a gente não pode nunca generalizar. Sim, claro. O problema é que generaliza-se e agora o professor virou uma espécie de inimigo número 1 da sociedade brasileira. E não deveria ser assim. Eu acho que existem maus e bons profissionais em qualquer área. Sim. Você tem bons médicos, maus médicos, bons engenheiros, maus engenheiros. Tem professor bom e professor ruim. Sim. Agora, isso só demonstra tudo. Sim, não, e isso demonstra também a falta de interesse dos pais de criar o próprio filho, né? Porque se você está criando seu filho, né, do jeito que você acha que é o mais correto,
Que medo é esse que você tem do professor desviar, né, entre aspas, né? Não, como se fosse assim uma pessoa assim que tipo vai induzir o aluno a fazer coisas erradas. Gente, primeiro, eu não gosto disso, não gosto de doutrinação, assim, eu dou ali a minha matéria. Eu não falo nem quem eu voto. Às vezes é época de eleição, a senhora vai votar em quem? Gente, o voto é secreto. Eu não quero polêmica com isso. Quem é meu aluno sabe que a professora Gabriela não entra nessas coisas de política. Eu não fico falando voto em fulano, não. Muito pelo contrário, eu falo assim, olha só, você assiste o horário político de cada um, procura lá o site do fulano, do Beltrano, vê as propostas de cada um e você vai escolher para quem você vai votar. Exato. Acabou. Eu não influencio nisso, não. Posso influenciar em outras coisas, ler um livro, estudar, fazer um curso técnico, isso aí influencia mesmo. Agora, política não. Eu faço com que o aluno tire as conclusões dele, vote em quem ele quiser, e o voto é secreto. Justamente para não ter polêmica. Mas, infelizmente, porque alguns influenciam, votam no fulano, todos pagam pato. E aí a gente é vilanizado. Sim, claro. Exato. Não, e é triste porque, né, o professor sai de um papel onde ele era extremamente valorizado no passado e respeitado para hoje isso aí. Nem o pai não respeita a imagem mais. Não, agora você vê vários casos. Na semana mesmo, uma professora de 65 anos, que era de reforço, ela era uma professora de reforço na casa dela, em Salvador. Ela foi agredida pela mãe e pelo padrasto de uma criança de 8 anos. Que isso. Ficou toda roxa, saiu na mídia. Aluno peitando professor, entendeu? Eu já tive aluno assim que tentou discutir comigo. Mas nunca, graças a Deus, fui agredida. Né? Teve um episódio que foi em 2022, numa escola que eu estava cobrindo uma licença doença de uma professora que estava doente. Eu não era lotada lá. Eu era no primeiro segmento, eu estava com inglês, uma turma de 3º ano do primário, e uma aluna arremessou um tênis na minha cabeça. Meu Deus do céu. Só que a direção ficou contra mim. Que Sabe isso? por quê? Porque eu, que nunca falo palavrão, muito menos na sala de aula, falei um PQP. Na raiva. Ela me tirou de lá. Eu só posso falar, sabe o que? Graças a Deus que eu saí dali. Meu Deus. Porque eu não vou baixar a cabeça. Eu dei graças a Deus. Quando eu saí de lá, apareceram outras portas para mim e foi ótimo. Outras portas se abriram. Sim. Então, assim, o que eu posso falar é: não tenha medo de sair de escolas ruins, com gestores ruins, com medo de, para onde eu vou parar? Não, outras portas vão se abrir. Ainda tem direção boa, ainda tem gestão boa por aí. Sim. E para a gente encerrar, a pergunta polêmica. O que você achou da reforma do ensino médio? No caso, a reforma do ensino médio foi no Brasil inteiro, né? Não foi só aqui no Rio de Janeiro. Bom, eu não conheço nenhum professor que tenha gostado dessa reforma. Porque, veja bem, a reforma diminuía ou tirava disciplinas, diminuía a carga horária ou tirava disciplinas. Eu vou dar um exemplo de como ficou a grade aqui no estado do Rio de Janeiro, na rede estadual do Rio de Janeiro. Porque aqui no Rio é a rede estadual que oferece o ensino médio, a rede municipal só fica com o fundamental. Tá? Bom, vamos lá, língua inglesa. Não tinha no 2º ano. Essa reforma tirou, porque também agora já teve uma reforma da reforma. Vou entrar nisso aí. A partir desse ano, já voltou. Agora tem inglês no 1º, no 2º e 3º ano. Quando o aluno chegava no 3º ano, ele não tinha geografia, história, não tinha física, não tinha biologia, não tinha química. Ele praticamente só tinha português e matemática 2 tempos cada, inglês 2 tempos, educação física 2 tempos, e o restante de tudo era eletiva
como o que rola por aí, tamo aí na atividade, que nem a música do Charlie Brown, tamo aí na atividade, era o nome da matéria. E projeto de vida. Aí, enfim, depois de muita pressão dos professores no Brasil inteiro, o ministro da Educação, o senhor Camilo Santana, fez alguns ajustes. E aqui no estado do Rio de Janeiro, agora voltou tudo ao normal, temos as disciplinas como sempre tivemos e foram acrescidas algumas aí de itinerário formativo e eletiva como reforço escolar, que eu acho que é importante, foi mantido. Ah, legal. Tá? Então, assim, a gente já teve agora aí a reforma da reforma. Mas, olha, eu desconheço total professor que foi a favor disso. Eu fico me perguntando, como é que você faz uma reforma dessa se você não pensa no vestibular? Ah, mas aí é que tá. Eu acredito que a intenção era realmente afastar o pobre do vestibular. Eu tenho essa ideia de que era para facilitar a vida do pessoal dos colégios de elite, da educação de elite. Porque hoje você não consegue, por exemplo, ano passado, né? O Enem ainda não aconteceu neste ano. Vamos falar para o Enem do ano passado. Apareceu na mídia... vários estudantes apareceram em jornais. Eu sigo na internet jornais de várias partes do Brasil. E aí eu vi vários alunos do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Goiás, da Bahia, falando, né? Eu não tive física, não tive biologia, não tive geografia, e aí eu fui muito mal no Enem, o Enem foi difícil para mim. Então esse ano, como falei, eu ainda não vi como ficou a grade dos outros estados. Mas aqui no estado do Rio de Janeiro, as coisas agora estão entrando no eixo de novo. Acabou o projeto de vida, não tem mais essa disciplina projeto de vida, porque também, Greg, tem uma coisa, eles criaram essas disciplinas novas, mas a rede não ofereceu nenhum tipo de capacitação os professores. A gente nem sabia o que fazer na sala de aula. Dar aula aí, de tão aí na atividade. Não, e um nome totalmente genérico, né? O que rola por aí. Olha esse que olha por aí. Em qual sentido? A ação está em suas mãos. Meu Deus. Cidades inteligentes. Teve que eu vi um professor que dava aula de fazer brigadeiro. Isso foi em São Paulo. Em São Paulo? Mas foi em São Paulo. No Rio não vi isso não. Foi em São Paulo. Esse viralizou. Como fazer brigadeiro caseiro. Tinha que assim, vamos jogar. Não, meu cunhado, ele deu uma aula de que era? Alguma coisa de redes sociais. De olho na rede social. Será que era isso? Mas aí, olha só. Se você parar para pensar... Faz até um certo sentido. Faz um certo sentido. Só que aí você tirar... aí que não acho legal. Matéria obrigatória, não. Você pode até colocar isso aí. Sim. Porque, inclusive, olha, você pode trabalhar até temas aí como cyberbullying. Ou pode falar assim, como o uso da rede social pode alavancar a sua carreira. Por exemplo, como usar o LinkedIn. A galera não conhece o LinkedIn. Essa juventude não conhece o LinkedIn. Então seria bom também partir para esse lado. Utilizar, por exemplo, a rede social para buscar emprego, buscar cursos. Sim. Pode ser uma coisa boa. Só que aí você diminuir tempo de português, de matemática para colocar isso, aí eu não concordo. Não, de fato. De fato. Se conseguisse aliar, né? Por exemplo, aula de português com coisas de rede social, assim, seria... Mas muitos professores já fazem isso. Tiram comentários do Instagram, do Facebook. Eu mesmo, em inglês, já fiz isso. Eu já fiz, assim, pessoas que... Por exemplo, antigamente você tinha a carta do leitor. Aquela sessão no jornal, na revista. Que a pessoa reagiu a uma reportagem. Hoje você faz isso ali no Twitter, no Instagram, no Facebook. Então, eu peguei, imprimi, né, já que não pode usar o celular, imprimi posts com comentários, posts, no caso, produzidos por grandes portais de notícias, jornais e tudo estrangeiros, de língua inglesa, e mostrei, tá aqui, ó, eles reagindo. Antigamente era a carta do leitor. Hoje você tem um comentário na rede social. Eu mesmo fazia isso como professora de inglês, então... que legal. Porque isso é interessante. Que é a realidade deles, né? Exato.
Exato. Por isso que o celular, para esse tipo de coisa, eu acho super válido. Mas eles não conseguem. Não, claro que não. Não, porque eles estão sendo... tem uma enxurrada de conteúdos totalmente vazios. De 15 segundos, 30 segundos, de bobeira. Isso sem contar, né, dessa sexualização horrorosa que tá assim, a um clique, né? A gente de vez em quando fica sabendo na minha escola de ex-alunos que hoje já são maiores de idade que estão produzindo conteúdo como o OnlyFans, olha só. Meu Deus. Virou um estilo de vida. Porque é um negócio que é uma forma, entre aspas, fácil, né? Você bota umas fotos ali e tal. E é isso. Mas é triste, né? Muito. Porque também é um tipo de prostituição. Né? Sim. Pode não ter ali a conjunção carnal. Mas a pessoa está se prostituindo com foto, com vídeo. E tem um custo muito alto. Né? Porque, por exemplo, homem, nem sei se tanto assim, mas uma mulher, você imagina, a menina depois ela vira uma jornalista. E aí pegam as fotos, vira uma professora. Gente. Pegam as fotos e começam a repassar as fotos para pai de aluno, não sei o quê. Nos Estados Unidos tem uns casos desses. Pois é. Porque te persegue. Então tem esse outro lado. Né? Mas pra mulher, pior ainda. Em meio aos desafios enfrentados pelos educadores hoje, destacamos questões urgentes: a desvalorização da profissão, a falta de estrutura administrativa e a dificuldade de engajar alunos cada vez mais distraídos pelas redes sociais. Apesar das adversidades, sua fala reforça a importância de repensar a educação com políticas que valorizem os professores, promovam o respeito em sala de aula e integrem estratégias pedagógicas que dialoguem com a realidade digital dos jovens. A experiência da Gabriela é um alerta e, ao mesmo tempo, um convite para que sociedade e poder público priorizem a educação como base para um futuro mais justo e consciente. Obrigado por ouvir a mais um episódio do Crônica Carioca. Se você quiser ficar por dentro das atualizações do podcast, é só seguir o perfil em qualquer uma das plataformas digitais, ou mesmo no Instagram, @eugregoriomartins. Um grande abraço e até a próxima!